Capítulo 276 Porta Negra. A passagem secreta levou Sun-Ni ao subsolo, serpenteando através da massa de pedra. Apesar de estar caminhando cautelosamente há alguns minutos, Sun-Ni sentia que ainda estava sob a catedral. Na verdade, segundo sua estimativa, estava se aproximando do centro dela. E de fato, bem abaixo do ponto onde a estátua da deusa deveria estar, a passagem estreita se abriu, em uma sala maior. Nela, havia um poço profundo que levava ainda mais para baixo, com uma escadaria em espiral descendo na escuridão. Sun-Ni franziu a testa. Qual é o problema deste lugar com poços escuros e assustadores? Descer ainda mais o colocaria perigosamente perto das catacumbas. Ele sabia muito bem que tipo de perigo isso representaria, da última vez que Sun-Ni se aventurou no labirinto, de túneis antigos abaixo da cidade, ele mal escapou com vida. Depois de hesitar por um tempo, ele pisou na escada e começou a descer. Sombras antigas e profundas rodeavam Sun-Ni, dando-lhe um pouco de conforto. Pelo menos ele estava entre os seus. Depois de um minuto ou mais caminhando pelo poço da escada, Sun-Ni entrou em uma câmara grande que parecia ter sido esculpida na rocha, em vez de construída por mãos humanas. Do outro lado, uma grande porta forjada de aço negro estava, iluminada por duas tochas ardentes. Dois pensamentos ocorreram a Sun-Ni simultaneamente. O primeiro era que o metal do qual a porta monolítica era feita parecia estranhamente familiar. Era a mesma liga escura, sem brilho impenetrável que compunha o Cavaleiro Negro. O segundo pensamento era ainda mais perturbador. Como é que essas tochas ainda estão queimando? Elas estavam acesas por vários milhares de anos. Pensando bem, as tochas pareciam muito estranhas. Elas pareciam produzir luz, mas era pálida e fantasmagórica. Também não havia calor vindo dela. As sombras projetadas pelas chamas fantasmagóricas eram as mais perturbadoras, no entanto. Por causa dos movimentos do fogo, elas deveriam estar dançando no chão. Mas, em vez disso, as sombras estavam absolutamente imóveis. Era como se a luz das tochas tivesse capturado e paralisado as sombras de alguma forma. Sun-Ni pensou por um tempo e ordenou que sua própria sombra recuasse. A sombra não protestou, na verdade, estava visivelmente aliviada. Dando alguns passos exagerados para trás, fundiu-se com a escuridão profunda na saída da escadaria e esperou ali, olhando nervosamente para as estranhas sombras imóveis de tempos em tempos. Sun-Ni se aproximou cautelosamente da porta negra e baixou o fragmento da meia-noite em uma postura protetora. Ele estava pronto para enfrentar qualquer tipo de perigo. Mas nada o atacou. A única coisa que aconteceu foi um arrepio repentino que percorreu o corpo de Sun-Ni quando ele entrou no círculo de luz projetado pelas duas tochas fantasmagóricas. Essas tochas são. Elas são definitivamente algum tipo de amuleto protetor. Tenho quase certeza de que seu poder pode prejudicar até mesmo as sombras. A pergunta que ele tinha que se fazer, no entanto, era esta: as tochas eram destinadas a impedir que algo entrasse no espaço escondido atrás da porta negra? Ou eram para manter algo preso? Bem, havia apenas uma maneira de descobrir. O que Sun-Ni estava fazendo parecia absolutamente insano. Mas, na verdade, não era. Ele não havia entrado nesta câmara subterrânea apenas por curiosidade ociosa ou por estar cego pela ganância e pela perspectiva de encontrar um tesouro. O que o levou até aqui e o levou a estudar a Porta Negra foi sua intuição. A essa altura, Sun-Ni tinha que admitir que sua intuição era mais do que uma mera manifestação de seu subconsciente. Ela se provou correta muitas vezes. Especialmente desde que ele consumiu a gota de ícor. Depois daquele dia, ele foi capaz de sentir a presença da divindade. E às vezes, ele até era atraído por ela, como foi atraído por esta catedral e pela misteriosa chave que jazia enterrada no corpo do Senhor dos Mortos. Os dois pareciam conectados. E Sun-Ni sentiu que estava prestes a descobrir como e porquê. Mas não era tudo que sua intuição era capaz. Havia outros aspectos também. Na verdade, Sun-Ni suspeitava que isso tinha mais a ver com seu atributo, destinado, do que com a centelha da divindade. Se ele tivesse que adivinhar, diria que depois de ter sido transformado pelo ícor, esse atributo foi levemente aprimorado, dando-lhe a capacidade de sentir tremores sutis que percorriam as cordas do destino de vez em quando, as cordas que, aparentemente, estavam firmemente envoltas em seu corpo.
A combinação da mudança que aconteceu em seus olhos e sua relação próxima com essas cordas deu a Sun-Ni uma leve afinidade com revelações e destino, semelhante a que Cassie possuía, mas infinitamente menos potente. Foi o suficiente para guiá-lo até esta porta e fazê-lo querer abri-la, mesmo assim. Chegando perto da monolítica Porta Negra, Sun-Ni a encarou e concluiu que nem mesmo um exército inteiro teria sido capaz de romper essa barreira monstruosa. Havia, no entanto, uma pequena fechadura escondida em sua superfície escura. Puxando a corda amarrada em volta de seu pescoço, Sun-Ni tirou a pequena chave de metal que pendia nela e a segurou firmemente em sua mão. Após hesitar por alguns momentos, ele cuidadosamente inseriu a chave na fechadura da Porta Negra. Encaixou perfeitamente. Assim que Sun-Ni colocou a chave na fechadura, a fraca luz da divindade que ela emanava de repente se tornou um pouco mais brilhante. Sun-Ni suspirou e, então, se preparou e girou a chave. Algo estalou dentro da porta de metal, e então ela se abriu silenciosamente. A luz pálida das tochas fantasmagóricas balançou, como se movida por um vento sobrenatural. Atrás da porta, um pequeno cômodo foi esculpido na rocha. E nele, um cadáver envolto em um manto escuro estava acorrentado ao chão dentro de um círculo. Sun-Ni não conseguia dizer se o cadáver pertencia a um homem ou uma mulher, porque havia uma estranha máscara cobrindo seu rosto. A máscara era feita de madeira envernizada preta e esculpida para se assemelhar ao rosto de um demônio feroz. Seus dentes estavam à mostra, com 4 presas sobressaindo de sua boca. A máscara era coroada com 3 chifres retorcidos. Dentro das cavidades negras de seus olhos, não havia nada além de escuridão absoluta. Capítulo 277, Demônio do Destino. Sun-Ni prendeu a respiração, afetado pela cena perturbadora à sua frente. O cadáver estava ajoelhado no chão da pequena cela, sua mão acorrentada ao chão. Havia um círculo esculpido na pedra ao seu redor, com inúmeros símbolos que Sun-Ni não conseguia entender circundando-o. No entanto, o círculo estava quebrado. Nos milhares de anos desde a queda da Cidade Sombria, o chão da cela do calabouço havia rachado, com várias fissuras passando diretamente pelas gravuras intrincadas. Seja lá o que fosse que o círculo pretendia conter, já havia perecido ou escapado há muito tempo. Agora, a única coisa que restava era um cadáver ressecado. Aproximando-se, Sun-Ni deu outra olhada na pessoa que havia sido aprisionada e morrido sob a catedral em ruínas, em uma cela situada exatamente abaixo da estátua da deusa sem nome. Por causa do manto escuro e da máscara envernizada preta, Sun-Ni não conseguia obter muitas informações sobre o cadáver. Parecia pertencer a um humano, mas além disso, tudo sobre ele era um mistério. Que pecado terrível essa pessoa cometeu para ser condenada a essa morte horrível? Estranhamente, a intuição de Sun-Ni estava silenciosa. Era como se não houvesse nada à sua frente. Para seu sexto sentido, o prisioneiro da cela subterrânea aparecia como um espaço vazio. Estranho. Esta pessoa claramente foi muito odiada ou temida para ser trancada atrás de todas essas barreiras. Certamente, encontrar tal criatura afetaria meu destino. Por que não sinto nada, então? Com o senho franzido, ele respirou fundo e entrou cuidadosamente no círculo. Foi então que Sun-Ni notou um caos de runas desenhadas no chão perto da mão esquerda do prisioneiro. A visão delas quase o fez ter uma convulsão. Cambaleando para trás, Sun-Ni caiu de joelhos e vomitou. Ah! Droga! Aquelas runas. Eram as mesmas runas que o feitiço usava para descrever o misterioso desconhecido. Só que aqui, a intensidade do terrível efeito que elas causavam na mente de quem as via era muito, muito mais forte. Que diabos! Enxugando a boca, Sun-Ni fez uma careta e olhou para o cadáver mascarado com um pouco de ressentimento. Então, ele se levantou do chão, respirou fundo e olhou para as terríveis runas mais uma vez. Imediatamente, Sun-Ni sentiu uma dor de cabeça alucinante e uma sensação terrível e nauseante se espalhando por sua mente. Era como se todos os seus pensamentos e memórias estivessem sendo rasgados e torcidos. Mas, apesar de tudo, Sun-Ni perseverou e continuou encarando a mensagem final que o prisioneiro havia deixado para trás. Ele sabia que não conseguia ler as runas, ele não conhecia aquela linguagem específica, e o feitiço o estava proibido, incapaz ou se recusava a traduzi-las. Mas, por algum motivo, Sun-Ni sentiu-se compelido a tentar. Lutando contra a dor intensa,
Ele estudou lentamente as estranhas runas. E então, de repente, seus olhos se arregalaram. Porque logo abaixo do caos delas, uma linha de texto estava escrita no roteiro com o qual ele estava familiarizado, a linguagem rúnica usual que o feitiço sempre usava. Desta vez, não forneceu nenhuma tradução. Felizmente, Sun-Li havia estudado essas runas e sabia o suficiente sobre elas para entender o que estava escrito. A última coisa que a pessoa aprisionada sob a catedral escreveu antes de sucumbir à morte fez com que ele estremecesse. Arranhado na pedra havia uma breve oração. Ave Tecelão, demônio do destino primogênito do desconhecido. Sun-Li encarou as runas até estar à beira de perder a consciência. Só então ele se afastou e fechou os olhos. A dissonância nauseante das terríveis runas permaneceu gravada em sua mente. Apenas depois de vários minutos se passaram, desapareceu um pouco, permitindo que ele respirasse novamente. Então, o misterioso tecelão, cuja linhagem proibida ele havia herdado, estava, de fato, associado ao destino. Assim como o próprio Sun-Li. Quais eram as chances? Apóstrofo. Isso é o destino para você, eu acho. A palavra que ele traduziu como demônio não era a mesma usada para descrever criaturas, pesadelos do terceiro escalão, mas sim uma diferente. Talvez chamá-la de espírito ou demônio teria sido mais adequado, uma divindade mortal, mas poderosa e sinistra. Uma diferente dos deuses, mas compartilhando a mesma natureza. No entanto, Sun-Li não era tão versado em terminologia mística. Tudo o que ele sabia era que a linguagem rúnica era incrivelmente rica em palavras descrevendo todos os tipos de monstros e criaturas, enquanto a linguagem humana não era. Portanto, demônio estava bom para ele. Além da revelação tentadora sobre o misterioso tecelão, ele havia notado uma outra coisa importante ao se forçar a estudar as runas. Antes, Sun-Li acreditava que havia uma única entidade que o feitiço se recusava a chamar pelo nome e simplesmente a descrevia como desconhecido, levando-o a chamá-la de desconhecido. Sim, Sun-Li não era muito imaginativo quando se tratava de escolher palavras. Se os desconhecidos eram um tipo de seres, uma única existência ou uma força da natureza, ele não sabia. Mas agora, ele percebeu que havia, na verdade, dois tipos de runas proibidas e duas coisas que o feitiço não sabia como ou não queria mencionar. Uma era a mesma que as usadas na descrição da gota de cor, que afirmava que o pássaro ladrão vinho era odiado tanto pelos deuses quanto pelos desconhecidos. Também dizia que o reflexo dos desconhecidos permanecia para sempre congelado nas profundezas das pupilas do tecelão, e que apenas olhar para ele enlouquecia o pássaro ladrão. A outra era a mesma que as usadas na descrição da Santa de Pedra, que foi criada pelo último filho do desconhecido, e agora aqui pelo prisioneiro morto, que havia chamado o tecelão de primogênito do desconhecido. O que diabos tudo isso deveria significar? Sua suspeita de que o tecelão tinha algo a ver com a criação do feitiço do pesadelo só aumentou depois de aprender que eles tinham algo a ver com o domínio do destino. Afinal, o feitiço parecia ser tecido de inúmeros fios de destino, e havia esse ser chamado tecelão, que tinha o sangue dos deuses em suas veias, mas também estava de alguma forma conectado aos desconhecidos. Sentindo sua dor de cabeça só aumentar, Sun-Li fez uma careta e sacudiu a cabeça. Depois. Vou pensar nisso depois. Haveria tempo para refletir sobre tudo isso mais tarde. Ou não, se ele morrer tentando escapar da costa esquecida. De qualquer forma, esse tempo não era agora. Voltando-se para o cadáver acorrentado, Sun-Li evitou cuidadosamente olhar para as runas perigosas e se ajoelhou diante dele. Ele queria saber o que estava escondido atrás da máscara. Mas assim que a tocou, o cadáver de repente se despedaçou e se desfez, transformando-se em poeira bem diante de seus olhos. Até mesmo seu manto escuro apodreceu e desapareceu, como se os milhares de anos que se passaram desde a queda da cidade sombria e a destruição da catedral finalmente o alcançassem. Logo, tudo o que restava era um monte de poeira. E a máscara laqueada repousando sobre ela, sua superfície negra cintilando levemente à luz pálida das tochas fantasmagóricas. Capítulo 278 Máscara do Tecelão. Sun-Li olhou para a máscara negra e a escuridão escondida em seus olhos. Seus traços não eram tão distorcidos quanto temíveis por natureza. Era simultaneamente temível e sombrio, bestial e majestoso. Como se existisse na fronteira de todas as coisas. Mas,
Acima de tudo, a impressionante máscara irradiava um senso de mistério. As presas cruéis, os chifres retorcidos, a madeira laqueada preta de tudo isso. Mais uma vez, sua intuição estava em silêncio. Não havia nada que ele sentisse em relação à máscara negra, como se ela nem sequer existisse. Que estranho. Sun-Yi esperou por alguns momentos, depois pegou a máscara e aproximou do rosto para examiná-la melhor. Mas, apenas um momento depois de seus dedos tocarem a superfície lisa da madeira polida, a máscara de repente se desintegrou em um enxame de inúmeras faíscas brancas. Agindo como água, o fluxo de luz fluiu em direção ao peito de Sun-Yi e entrou em seu corpo, desaparecendo nas profundezas escuras de seu núcleo de sombra. A voz do feitiço trovejou de repente, mais alta do que nunca. Você recebeu uma memória. Sun-Yi permaneceu imóvel por alguns segundos, pensando no que acabara de acontecer. Até agora, ele sabia que algumas memórias podiam existir fora dos núcleos de alma, assim como as memórias dos fragmentos. A máscara negra era uma delas. De alguma forma, ele sentia que não era. Porque estou mesmo adivinhando. Vamos. Vamos dar uma olhada. O motivo de sua hesitação era a magnitude da situação. Sun-Yi não sabia nada sobre a misteriosa máscara, mas acreditava que essa relíquia do passado era verdadeiramente incomum. As circunstâncias que levaram à sua descoberta eram extraordinárias demais, e o lugar em que estava escondida era demasiado desconcertante para pensar de outra forma. Então, era compreensivelmente apreensivo. Com um pouco de tensão, Sun-Yi mergulhou em seu mar da alma e olhou para as esferas de luz flutuando ao redor do seu negro do núcleo de sombra. Havia uma nova ali, que parecia ser muito mais brilhante que as outras. Convocando-a, ele logo se viu olhando nos olhos da máscara escura que pairava à sua frente. Era como se estivesse encarando uma pessoa invisível usando-a. Incomodado, Sun-Yi abaixou o olhar um pouco e olhou abaixo da madeira laqueada preta. Um momento depois, ele teve que reprimir o desejo involuntário de cobrir os olhos com a mão. Dentro da máscara negra, 7 brasas radiantes queimavam, com tanta intensidade que quase cegavam. Ao redor delas, incontáveis cordas etéreas eram tecidas em um padrão tão vasto e intrincado que parecia quase ilimitado. 7 âncoras. Deuses. Atordoado com a visão do tecido mágico da máscara, Sun-Yi hesitou por um momento e convocou as runas que a descreviam. O que viu o fez dar um passo atrás e arfar. Memória, máscara do tecelão. Classificação da memória, divina. Nível da memória, 7. Tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória. O tecelão acreditava que o conhecimento era a origem do poder e, por isso, sempre se escondia atrás de inúmeras mentiras, vestindo-as como um manto. Ninguém conhecia os pensamentos do tecelão, o rosto do tecelão e o coração do tecelão. Nem mesmo os deuses podiam ver o que se escondia atrás da máscara. Encantamentos da memória, manto das mentiras. Truque simples. Sun-Yi teve que desviar o olhar por um momento para tomar fôlego. Memória divina do 7º nível. Santo inferno. Palavras não eram suficientes para descrever seu espanto. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que a máscara tinha apenas 3 encantamentos. Sun-Yi esperava que uma memória tão poderosa tivesse dezenas deles. Julgar por como o tecido era limitado e insanamente complicado, teria que ser tanto assim, pelo menos. Quais eram esses 3 encantamentos que exigiam uma miríade de cordas de diamante para sustentá-los? Voltando-se para as runas, ele se concentrou nos encantamentos e leu mais. Encantamento, manto das mentiras. Descrição do encantamento, esconde a identidade de seu mestre. Essa descrição parecia muito simples, mas olhando o tecido mágico da máscara negra, Sun-Yi podia dizer que esse encantamento era tudo menos isso. Na verdade, era tão vasto e poderoso que sua mente falhava em compreender sua escala. O encantamento foi realmente projetado para proteger a identidade da pessoa que usava a máscara de olhos curiosos, mas o que realmente significava era que qualquer forma de detecção era impotente contra ela. E Sun-Yi suspeitava que qualquer não era uma figura de linguagem neste caso, mas simplesmente uma constatação de fato. Por exemplo, a habilidade de aspecto de Cassie, que permitia ver os atributos de uma pessoa, não funcionaria em alguém usando a máscara. Havia inúmeras habilidades semelhantes entre os despertos, nenhuma das quais funcionaria também. Acho que isso explica por que minha intuição estava em silêncio sobre o prisioneiro e a própria máscara.
Qualquer tipo de sexto sentido relacionado ao destino que eu tenho também é contrariado por aquela coisa. Ainda mais aterrorizante era o fato de que o encantamento não visava apenas os despertos. A descrição da máscara do tecelão afirmava que nem mesmo os deuses podiam ver através dela, e era a pura verdade. Nada poderia penetrar as barreiras do manto das mentiras, nem mesmo a visão de um deus. Sun Yi engoliu em seco. Assustador. Mas então, esse encantamento incrível e assustador nem mesmo ocupava 1/10 do volume das cordas de diamante etéreo escondidas sob a superfície da máscara envernizada de preto. O segundo encantamento era muito semelhante. Era chamado de pelo qual o feitiço estava dizendo a Sun Yi que não ia dizer nada a respeito. Sua descrição também estava vazia. No entanto, Sun Yi podia dizer que tinha algo a ver com a visão apenas olhando o tecido. Ele também podia dizer que não era um encantamento passivo, mas um ativo, o que significa que, atualmente, ele não tinha acesso a ele. Normalmente, isso significaria que ele poderia uma vez que se tornasse um verdadeiro desperto, mas neste caso, a quantidade de essência da alma necessária para manter o encantamento ativado por mais do que uma fração de segundo era tão vasta que nenhum desperto seria capaz. Talvez apenas um santo pudesse. No entanto, Sun Yi não tinha certeza se queria tentar mesmo que tivesse habilidade. As coisas que o tecelão via eram capazes de enlouquecer criaturas profanas, então, era sábio evitar chegar perto desse encantamento no futuro. Provavelmente, a maior parte do tecido mágico da máscara do tecelão, no entanto, era dedicado ao terceiro encantamento, chamado de truque simples. Julgando pela complexidade desconcertante do padrão que o tornava possível, esse truque do tecelão estava longe de ser simples. Era a coisa mais bizarra, intrincada e genial que Sun Yi já tinha visto. Curioso, ele lançou um olhar à descrição. E congelou, com os olhos arregalados. As runas cintilantes no ar diziam: encantamento, truque simples. Descrição do encantamento, reverte o efeito do próprio defeito. Capítulo 279, Consciência culpada. Sun Yi permaneceu em silêncio por muito tempo, encarando a máscara negra. O tranquilo mar de sua alma estava calmo e silencioso. De forma alguma como a tempestade que atualmente se desencadeava em seu coração. Depois de um tempo, ele pensou, aquele tecelão era um sujeito astuto. Garota. Pessoa. Ser. Bem, o fato de eu nem mesmo saber isso só serve para provar o ponto. E eu pensava que era bom em enganar e manipular. Quão ardiloso alguém deve ser para não deixar nem mesmo os deuses, nem mesmo o feitiço do pesadelo saberem nada sobre eles. Mas era apropriado, de um jeito estranho. Se o domínio do tecelão era o do destino, não havia outra maneira. O destino era uma ferramenta aterrorizante, mas sutil. Manipulá-lo a seu favor exigia um tipo muito especial de gênio, um que era diretamente oposto a qualquer tipo de franqueza, objetividade e poder brutal. No entanto, se tivesse a escolha, Sun Yi preferiria enfrentar o deus da guerra em batalha do que fazer de alguém, como o tecelão seu inimigo. Mestres mentirosos eram muito mais perigosos do que guerreiros mortais. Ele sabia disso melhor do que a maioria. Saindo do mar da alma, Sun Yi hesitou um pouco e então invocou a máscara do tecelão. A superfície fria de madeira da máscara apareceu em seu rosto, presa por alguma força invisível. Imediatamente, sua visão mudou ligeiramente. Tudo ficou mais nítido, mais claro, mais vívido. Sun Yi podia sentir a máscara alcançando seus olhos e se conectando a algo, o estranho legado que ele herdou ao consumir a gota de sangue do tecelão. Ele sentiu sua intuição se tornando mais potente também. Era como se ele pudesse quase ver as misteriosas cordas do destino que se estendiam por todo o mundo. Quase. Olhando para o monte de poeira que restava do prisioneiro, Sun Yi franziu a testa ligeiramente. A identidade da pessoa que usava a máscara do tecelão permanecia um segredo. A quem pertencia esse cadáver e como ele acabou acorrentado ao chão em uma cela de masmorra escondida sob a majestosa catedral. A coisa mais fácil a se supor era que era o próprio tecelão, mas Sun Yi descartou essa teoria imediatamente. De tudo que ele sabia sobre o mestre original da máscara, o poder daquela criatura estava logo abaixo dos deuses. E talvez dos desconhecidos. Se o tecelão aparecesse na costa esquecida, toda a cidade sombria teria sido aniquilada antes que qualquer dano fosse causado a eles. Então, quem poderia estar usando a máscara do tecelão?
Algum portador poderoso do feitiço do pesadelo que a recebeu como uma memória, assim como Sun-Ni fez. Bem, se o tecelão fosse realmente um demônio, que era um tipo estranho de divindade menor, haveria um culto dedicado a eles. Teria havido sacerdotes e seguidores do tecelão? A mensagem que o prisioneiro deixou para trás soava assustadoramente próxima de uma oração. Será que essa pessoa foi considerada herege e condenada a este lugar por esse motivo? Sun-Ni suspirou. Não havia como saber. Hesitando um pouco, ele se afastou e deixou para trás a sombria cela da masmorra. Ele só tinha esse dia para terminar todas as coisas que deixou pendentes na cidade sombria. Não havia tempo para ponderações infrutíferas. Uma vez lá fora, Sun-Ni caminhou até o lugar onde deixou sua sombra e se olhou através dos olhos dela. O que ele viu o fez piscar algumas vezes. Hã? A máscara envernizada de preto se encaixava perfeitamente em seu rosto, escondendo seus traços. Ele nem mesmo conseguia ver seus olhos, que estavam afogados na escuridão. Além disso, até sua altura era de alguma forma incerta. Sun-Ni não ficou realmente mais alto, mas de lado, parecia que sim. Meio que. Um segundo sim, e no próximo, não. Era meio parecido com a forma como os rostos das pessoas mudavam quando iluminados de direções diferentes. De qualquer forma, ele não conseguia dizer com certeza quão alto era a pessoa que encarava a sombra. Que divertido! No entanto, não era como se Sun-Ni se tornasse completamente irreconhecível. Ele ainda teria que tomar cuidado para esconder as pistas contextuais sobre si mesmo enquanto usava a máscara. Coisas mundanas como a maneira como ele andava, seus maneirismos habituais e outros detalhes sutis, mas únicos, de seu comportamento ainda poderiam trair sua identidade, apesar de estar mascarado de todos os meios não naturais de detecção. Para realmente se fazer passar por outra coisa, Sun-Ni teria que fazer uma performance. Ponto. Ainda bem que ele estava praticando a dança das sombras, então. Não foi projetado para imitar totalmente o estilo de luta e a fisicalidade de outra pessoa. Que coincidência maravilhosa. Finalmente, o momento que ele temia chegou. Era hora de testar se o truque simples era realmente capaz de reverter seu defeito. Não é preciso dizer que a Sun-Ni estava nervoso. Seus lábios ficaram secos, e ele inconscientemente tentou lambê-los. Mas agora havia uma máscara em seu rosto, então ele não conseguia. Aparentemente, esse mau hábito dele tinha que ser esquecido. Apóstrofo. Ótimo. Tudo bem, vamos fazer isso. Abrindo a boca, Sun-Ni disse em voz alta, eu sou muito alto. No processo, ele fez uma careta, esperando a familiar dor invadir sua mente. Mas não havia nada. Sun-Ni congelou, piscou algumas vezes e esperou. Ainda assim, nada aconteceu. Abaixo da máscara, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Eu não sou apenas alto, mas também extremamente bonito. Mas isso não é tudo, sou incrivelmente honesto e legal também. Toda garota que eu conheço se apaixona imediatamente por mim. Meninos também. É apenas como sou adorável, bonito, legal e alto. Tudo o que eu acabei de dizer é absolutamente verdadeiro. Sua mente estava tranquila e em silêncio. Não havia dor, nenhuma pressão. Na verdade, Sun-Ni se sentia ótimo. Uau! Sentindo um desejo quase avassalador de continuar soltando mentiras, ele riu em êxtase. Incrível! Isso pode ser. Mas então, uma explosão tremenda de dor o jogou subitamente no chão. Com um grito assustado, Sun-Ni agarrou a cabeça e depois gemeu com os dentes cerrados, sentindo como se estivesse prestes a explodir. Que diabos! Ele só queria dizer o quão útil seria a habilidade de mentir. Espere. A habilidade de mentir seria, de fato, muito útil. O que significava que, ao afirmar esse fato, ele estaria dizendo a verdade. E a máscara do tecelão não removeu seu defeito, apenas o inverteu. Então, parecia que enquanto a usava, Sun-Ni não podia dizer nenhuma palavra de verdade. Essa parecia ser a conclusão correta a se tirar. Mas ele precisava testar para ter absoluta certeza. Com um suspiro desanimado, Sun-Ni esperou um momento e depois disse, meu nome é. Um momento depois, outro grito de dor ecoou na escuridão da câmara subterrânea. Capítulo 280, um último trabalho. Algum tempo depois, Sun-Ni saiu das ruínas da catedral com uma mochila no ombro, deu uma última olhada para trás e partiu. Seja qual fosse o seu futuro,
Ele duvidava que voltaria aqui tão cedo. Foi uma despedida agridoce. Caminhando cautelosamente pelas ruas familiares da cidade sombria, onde ele conhecia cada curva e cada pedaço de entulho, pelo menos neste distrito, Sun-Yi manteve a guarda alta. Muitas coisas devem ter mudado nos meses em que ele esteve fora, viajando pelo labirinto. As criaturas do pesadelo que ele conhecia e, mais importante, sabia como evitar, podem ter se afastado ou perecido, e novos horrores podem ter ocupado seus lugares. Ele tinha que ser prudente e cuidadoso. Mas ainda assim, seu próximo e último objetivo não estava tão longe. Enquanto se esgueirava em direção a ele, Sun-Yi pensava na máscara do tecelão e nas maneiras como ela poderia mudar sua vida. A princípio, ele pensou em simplesmente nunca tirá-la e andar por aí entregando uma enxurrada de mentiras. Dessa forma, ele estaria seguro contra revelar seu segredo mais bem guardado e se tornar escravo de alguém, pelo menos. Mas, depois de considerar isso a sério, ele chegou à conclusão de que não era a melhor decisão em suas circunstâncias atuais. Em primeiro lugar, ninguém poderia fazer parte de um coletivo enquanto mentia o tempo todo. Sun-Yi teve uma experiência desagradável de ser expulso de vários grupos por vários motivos, e não ser sincero e honesto era uma das maneiras mais certas de fazer as pessoas quererem evitar você a todo custo. Eventualmente, pelo menos. E ninguém era capaz de sobreviver sozinho no reino dos sonhos. Não da maneira que uma pessoa gostaria de viver, de qualquer forma. Sun-Yi sabia muito sobre esse lado das coisas também. Mas, o mais importante, ele não conseguiria manter essa mentira por muito tempo, de qualquer maneira, não ao lidar com pessoas que já o conheciam. Kai e Cassia perceberiam o estranho efeito da máscara imediatamente. Kai por causa de sua habilidade de sentir mentiras, Cassia porque sua habilidade de ver atributos de repente pararia de funcionar. Mas outros perceberiam rapidamente que algo estranho estava acontecendo com ele, também, simplesmente por causa da mudança drástica em seu comportamento. Especialmente Nepis, que o conhecia tão bem. Depois disso, eles inevitavelmente teriam muitas perguntas, e responder a essas perguntas, mesmo com mentiras, colocaria Sun-Yi em mais perigo do que ele já estava. Portanto, infelizmente, a máscara do tecelão não era uma panaceia para a situação atual de Sun-Yi. No máximo, poderia ajudá-lo a evitar certos problemas se usada com moderação, mas, na verdade, ele não queria que ninguém soubesse que estava de posse dessa memória. Sun-Yi tinha que pensar no futuro. Se ele fosse sortudo o suficiente para sobreviver à queda do castelo luminoso e retornar ao mundo real. Foi aí que a máscara negra poderia criar milagres para ele. Ela permitiria que ele tivesse uma persona oculta que de maneira alguma estava ligada a um desperto chamado Sunless, e, como tal, permitiria que ele fizesse e alcançasse coisas que seriam impossíveis ou muito perigosas de tentar como ele mesmo. Com esse propósito, ninguém poderia saber que a estranha máscara de madeira preta estava ligada a ele, nem mesmo as pessoas em quem ele um pouco confiava. Tanto para o bem dele quanto para o deles. É uma pena, porém. Era apenas imaginar o rosto de Caster se ele descobrisse que tipo de tesouro Sun-Yi havia encontrado dessa vez era tentador o suficiente para mudar seus planos. Caster. O rosto de Sun-Yi escureceu. Ele não havia esquecido a promessa que Nepis fez a ele no início de sua jornada às Montanhas Ocas. Amanhã, ele finalmente iria descobrir qual era o problema com o orgulhoso legado e qual era exatamente o relacionamento entre a estrela da mudança e ele. E quão grandes eram as chances de Sun-Yi ter que enfrentar Caster em batalha. Apesar de todo o seu desgosto pelo belo herdeiro do clã Li, Sun-Yi estava relutante em realmente enfrentá-lo. Não importa o quanto ele tenha progredido para se preparar para a conclusão sangrenta deste desastroso capítulo de sua vida, Caster ainda não era alguém para ser subestimado. Ele era um adversário tremendamente letal, apenas com base no que Sun-Yi sabia sobre ele. E havia segredos que o legado também guardava. Aquele encanto dele. O que ele faz? Ele tinha certeza de que derrotaria Caster se fosse necessário. Mas o custo que ele teria que pagar por essa vitória seria pesado. Talvez muito mais pesado do que ele estaria disposto a pagar. De repente inquieto, Sun-Yi balançou a cabeça, silenciosamente e continuou seu caminho. Enquanto o sol começava a rolar em direção ao horizonte ocidental, ele se aproximou de seu objetivo, as ruínas de uma antiga biblioteca que ficava solitária entre os prédios dizimados. Perto do fim de seus solitários meses caçando monstros nas ruas da cidade sombria,
Sun-Ni começou a explorar essa ruína em busca de informações sobre a história da costa esquecida. Por causa de seu encontro casual com a Santa de Pedra e depois com Kai, que o levou a abandonar as ruínas para uma longa expedição no labirinto, ele nunca terminou esse projeto. Havia um vasto mosaico, em particular, que interessava a Sun-Ni. Ele se espalhava por todo o chão do saguão principal da biblioteca e estava principalmente coberto por escombros. No passado, Sun-Ni não era forte o suficiente para tirar os escombros do caminho. Ele esperava fazer com que a Santa de Pedra fizesse isso por ele, mas infelizmente, a sombra estava atualmente adormecida nas profundezas de seu núcleo de sombra, evoluindo para o que quer que fosse se transformar. Só para ter certeza, ele verificou mais uma vez se o misterioso processo ainda estava em andamento e suspirou de decepção. Felizmente, ele mesmo havia se tornado muito mais forte durante esses meses. Sun-Ni estava bastante certo de que agora ele seria capaz de limpar o mosaico com suas próprias mãos. Seria apenas muito trabalho. Enviando sua sombra para a biblioteca para ter certeza de que nenhuma abominação havia feito seu ninho ali durante sua ausência, Sun-Ni entrou na sombra fresca das ruínas e suspirou. É melhor começar. Em breve, o som raspante de pedregulhos pesados sendo movidos podia ser ouvido sob o teto parcialmente desabado do antigo prédio.